Assim que saiu o vídeo, meu editor me chega e me pergunta: Carlos, você já viu o vídeo? Não deu nem 10 minutos. Aí eu disse a ele: olha, homem, calma. Você me perdoe, mas eu sou de ler o livro antes de ver o filme. Bom, a essa altura eu já li o livro e já assisti ao filme. E é difícil, olhando a peça, conceber um trabalho publicitário que intencionalmente fosse feito mais favorável ao cara do que esse vídeo. Meu fã número 1, meu pai, me disse que meus vídeos são às vezes longos. Eu disse: menos mal, meu pai, que eles não sejam nunca óbvios. E eu já observei, muita gente fazendo vídeo de 5 minutos. Gente que faz vídeo de 5 minutos diz: o vídeo ele favorece, ele fortalece, ele aprimora a condição de popularidade ou de poder, etc., da presidência da República. Ok. Como o meu intuito sempre é o ângulo excêntrico, como o meu intuito sempre é a ótica que seja exótica, que seja talvez inacessível, se não com a exclusividade do melhor pensamento filosófico, esse é o meu intuito, sempre. Eu procurei 3 ângulos que eu considero, que são suficientemente herméticos para demandar um certo trabalho refinado diante do que se possa extrair a todas aquelas obviedades, já lugares comuns, 2 dias depois da publicação do vídeo, ou um dia e meio depois da publicação do vídeo, já lugares comuns, já clichês a respeito. A primeira delas é a dificuldade que o Moro tem em analisar política. É interessante, porque de 2016 a 2018 eu interpretaria que a Lava Jato encontrou no STF o seu grande adversário. E eu poderia escrever a história da prisão do Lula até a derrocada votação sobre a segunda instância como uma decadência da eficácia política da Lava Jato. Não estou discutindo a importância ética, tá certo? Isso aqui não é um ângulo que opera a partir da discussão sobre retidão ou não nos movimentos que lhe eram pertinentes à Lava Jato, certo? Isso aqui é uma discussão sobre a eficiência política da operação. Então existe um declive, Há uma descendência que me parece clara, e ela desemboca na libertação, na mudança do entendimento, convenientemente ou não. Não estou fazendo análise política daquela votação tampouco, nem minimamente, inclusive jurídica, tampouco política. Isso aqui não, agora, para o argumento, não me é relevante. Estou apenas estudando a ótica da história da Lava Jato de 2016, pós-impeachment, vamos dizer, até 2018, pós-eleição. Essa é a impressão que eu tenho. É interessante. Hoje, o STF, então, me parece que aquele STF que era observado pela Lava Jato e seu líder, acho que inquestionavelmente Moro é interpretado como o líder ou ex-líder da Lava Jato. Acho. Vou tomar a liberdade de pressupor esse entendimento de vocês também. Então, me acompanhe o raciocínio. Esse mesmo sujeito que encontrou em Bolsonaro uma espécie de inimigo do meu inimigo, ele interpretou, me parece, em Bolsonaro, uma espécie de inimigo do meu inimigo. Ele sabia que havia, como todos nós sabíamos, todos que analisam com mínima qualidade, isso é muito óbvio, Então, por exemplo, essa é uma obviedade. É óbvio que
o STF e a estrutura do status quo encontrava na eleição de Bolsonaro um feroz adversário, tanto é que é possível observar como os partidos gravitaram, né, eles se orbitavam em torno da candidatura do Alckmin, no primeiro turno isso, e o quão minguada foi essa candidatura. Pois bem, eu interpreto que ele encontrou ali um inimigo do meu inimigo. Eu interpreto que ele encontrou ali um inimigo do meu inimigo. Certamente era um resultado menos drástico, menos hostil para ele do que se, por exemplo, o PT, né, se houvesse eleito em 2018, que era claramente o seu adversário imediato. Dizia-se até que, fosse esse o caso, estaria ele preso. Não sei, mas certamente é possível em política concluir que era um cenário a ele mais desagradável. Mas acho tranquilíssimo, acho, mais uma vez, uma obviedade até argumentar, não vou nem fazê-lo. Acho uma obviedade interpretar isso. Certamente ele entendia que o PT era mais hostil. Pois bem, nessa análise de inimigo do meu inimigo, é interessante, hoje você observa este inimigo pretérito e encontra na estrutura adversária de Bolsonaro, primariamente o STF, ou seja, os antigos antagonistas da Lava Jato. Moro neles encontra, e óbvio, na mídia tradicional, essa nova esquerda, vamos chamar assim, que esteja se construindo em torno também deste novo PSDB do Dória, de outros agentes políticos. Poderia talvez assim erguer essa hipótese, mas de arcabouço político para o próprio STF. Mas, de certo modo, o STF especificamente, vamos tomá-lo como ator, especificamente tomá-lo como ator. Vamos pegar o STF e entender que hoje, Celso de Mello, por exemplo, se você observar quaisquer das avaliações que concluíram derrocada a Moro pelo vídeo, todas elas juntam ambos, né? Celso de Mello e Moro. Celso de Mello e Moro pareciam agir conjuntamente, pareciam agir ali concertadamente. O STF tornou-se, porque encontrou no Moro um inimigo do seu inimigo, o STF encontrou no Moro um inimigo do seu inimigo, ele fez de Moro seu aliado. Ele fez de Moro seu aliado. É possível politicamente observar pelos comentários de Celso de Mello, né, me recordo de uma deputada mencionando dele esbravejar contra bolsonaristas, fascistoides ou coisa da ordem. São posturas de parcialidade, confessa, de antagonismo explícito, caso procedentes, com, naturalmente, o grupo aí que o Bolsonaro representa, que por sua vez é adversário de Moro. Então parece muito à vontade o STF para recorrer a Moro no intuito de atacar Bolsonaro, de constrangê-lo, né, com os recursos que lhe sejam possíveis. Isso, acho eu, é algo que não resulta tão imediato do vídeo. Apesar da cara murcha do Moro durante toda a apresentação e das intervenções pobres feitas, eu sempre argumentei que ele é um péssimo orador. Também não estou, gente, aqui questionando a eficácia das medidas eticamente aplicadas pela Lava Jato. Estou avaliando só a presença do sujeito em carisma e retórica, tá certo? Acho que é viável intelectualmente separar essas duas coisas. Não vou ter a expectativa de que isso necessariamente está junto na cabeça na tua cabeça, na cabeça da minha audiência. Então, perceba, existe aí um desvio grave, um desvio é um eufemismo imenso, né? Chega a ser piedoso o eufemismo. Olha, existe uma catástrofe analítica por parte do Moro em não ter se apercebido das consequências de ser um sujeito dotado de ideologia, porque ele, pelo menos, imagino, conhece a ideologia dele, né? Eu imagino que ele conheça a ideologia dele, como Bolsonaro também imagino que conheça a ideologia dele. Eu acho plausível, acho que me parece ser o caso, Bolsonaro achou que poderia convencer o ministro da Justiça, o então Moro, a adotar posições mais próximas às suas, particularmente o armamentismo, particularmente essa defesa que ele faz, traduzida no discurso: povo armado é um povo que jamais será escravizado. Afirmação
óbvia também, que eu não vou sequer debater porque é óbvia. É óbvia. O argumento dele de que, obviamente, quaisquer que se pretendam tiranos, far-se-ão primariamente pelo desarmamento da sua população. Quaisquer sujeitos que se arroguem o estabelecimento de uma tirania, far-se-ão primariamente por desarmar a população. Momento imediato. Eu não vou discutir isso, isso é uma obviedade também. Agora, é interessante, o Moro, me parece, também achou que teria essa autonomia que o Bolsonaro descreveu e achou que poderia impor ao Bolsonaro também o seu edifício ideológico. Me parece que esse foi o grande equívoco de ambos. Uma coisa simples, vamos usar na vara de Oca, não é? Prevalecer a simplicidade. Me parece que ambos subestimaram a teimosia um do outro. Simplesmente subestimaram a teimosia um do outro. Eles achavam que diante do cenário eram aliados, diga-se assim, improváveis, porque detinham divergências fundamentais, mas aliados em circunstâncias que se toleravam. E essa tolerância morreu, porque ela passou a não ser mais nem vantajosa nem necessária para ambas as partes. Então, Moro subestimou a teimosia do Bolsonaro e Bolsonaro subestimou também a teimosia de Moro. Me parece seria essa a conclusão que eu faria sobre a relação dos dois. Coisa bem simples mesmo. E o Moro, ao fazê-lo, contudo, destruiu-se politicamente. Já Bolsonaro prevaleceu. Então, o erro custou politicamente a Moro muito. A Bolsonaro, o vídeo, como já disse, ser obviedade, o favorece. Então, poder-se até dizer que o conflito inteiro com o Moro lhe foi vantajoso. Efetivamente lhe foi vantajoso. E Bolsonaro lucra com o poder que ele agora detém para preencher os espaços antes ocupados pela teimosia do Moro. Embora ele não lucre diretamente, por sua vez, com a popularidade que Moro antes tinha. É claro que essa popularidade está em conflito e Bolsonaro parece ganhar mais terreno do que ele na popularidade conflitada, aquela que é cobiçada por ambos, aquela em que ambos se têm por interseção. É o sujeito que vai ficar, ou era antes Moro e Bolsonaro, e agora no divórcio ficará ou com Moro ou com Bolsonaro. Bom, é isso que eu me refiro. Então Moro cometeu, me parece, uma análise muito ingênua, sinceramente, ao comprar as brigas do Bolsonaro. Ele transformou os adversários do Bolsonaro em seus adversários. Ele enxergou que, e realmente eram adversários da Lava Jato, ele está correto, só que ele subestimou, primeiro, a capacidade diplomática que ele tinha para negociar com esses adversários. Já mencionei diversas vezes, tem ingênuo, tem nécio que cobra ação política, que cobra inação política diante de indivíduos que politicamente são presentes. Ou seja, politicamente presentes significa indivíduos dotados de poder. Ele cobra que eu tenha inação política, cobra com perspicaz, né, de alguém, um agente político, que haja inação política diante de agentes, de outros agentes, dotados de poder. Isso é imbecil. Isso é politicamente imbecil. Agentes dotados de poder e adversários ou são vencidos ou são diplomaticamente articulados. Talvez ele tenha subestimado a capacidade diplomática que ele tinha. Talvez desde o início fosse melhor ele ter se consertado com o STF. Principalmente após a morte do Theory. Eu acho que esse é um ângulo que fica me parece muito claro da reunião, mas eu não acho isso sendo discutido publicamente ou em outros espaços, por isso eu considero uma obviedade. Vou até fazer uma separação agora para outro vídeo com as outras duas obviedades que eu observo, para não ficar também tão longo, em homenagem ao meu pai.